Bom dia! Está começando agora mais um episódio de Panorama Câmara, o programa de entrevistas da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil. Direto dos nossos estúdios em São Paulo, hoje, 21 de julho, são exatamente as 10 horas da manhã. Eu sou o Carlos e é um prazer estar com vocês para mais uma edição repleta de conteúdo relevante e atual. Aqui no Panorama Câmara, cada 15 dias reunimos vozes importantes das nossas empresas associadas para uma conversa rápida, mais profunda, sobre os temas que realmente importam no mundo dos negócios. Comércio exterior, economia, inovação, exportações e as tendências que estão moldando o futuro das relações Brasil-Espanha. Tudo isso de forma direta, acessível e com a credibilidade que você já conhece. Então, prepare-se para 40 minutos intensos com os nossos convidados. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e conexão. Para iniciar o nosso programa, vamos falar sobre um tema que tem gerado debates intensos no meio jurídico e empresarial: a chamada pejotização, prática cada vez mais comum nas relações de trabalho, mas que hoje está sob análise no Supremo Tribunal Federal. Para isso, recebemos a Gabriela Cocciolito, sócia da N2 Law, um escritório focado em questões empresariais, oferecendo soluções trabalhistas, societárias, contratuais e planejamentos sucessórios, de forma humanizada, eficiente e personalizada. Bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Carlos. Gabriela, com a suspensão de processos sobre pejotização pelo STF até o julgamento do tema, o que isso significa para empresas e trabalhadores em termos de segurança jurídica e continuidade de litígios? Bom, nos últimos anos, nós tivemos nesse assunto uma divergência muito grande entre o entendimento dos tribunais trabalhistas e do Supremo Tribunal Federal. Enquanto os tribunais trabalhistas, eles tendiam a ter uma posição um pouco mais protetiva, o que é inclusive inerente a essa esfera do direito, né, do direito do trabalho, os tribunais, o Tribunal Superior tendia a ter uma visão mais contratualista, né, e formal das relações. Então, entendendo que se existia efetivamente um contrato de prestação de serviço entre a empresa e aquele prestador de serviço, essa relação ela teria que ser vinculada a uma análise mais civil do que trabalhista. Tanto é que o tema ele engloba tanto a questão da competência da Justiça do Trabalho para analisar essas questões, em segundo, a própria licitude desse tipo de contrato, e em terceiro, a questão de ônus da prova, ou seja, quem é que é responsável do ponto de vista processual por produzir a prova em relação àquele vínculo, né? Então, a gente teve muito essa divergência e até quem é operador do direito, seja como advogado ou até as empresas, passaram por algum tempo de muita instabilidade nesse entendimento, né? Sem saber quais eram os parâmetros certos ou quais eram as melhores medidas para serem adotadas para que essa divergência ou uma eventual discussão futura fosse mitigada. Então, com essa suspensão, a gente tem uma perspectiva, pelo menos a longo prazo, de que a gente tenha parâmetros melhores, definições mais específicas sobre quais são as diretrizes a serem adotadas nesse tipo de relação. Então, acho que é uma perspectiva muito positiva, né, para as empresas, inclusive para os prestadores de serviços, para os trabalhadores, porque eles também conseguem ter uma relação mais clara do que devem fazer ou do que não devem fazer. Claro que a gente tem uma questão aí de perda de tempo, né, com todos esses processos, porque eles estão efetivamente suspensos, na prática eles estão suspensos, todos os processos que são distribuídos, inclusive nas varas dos trabalhos, os juízes eles têm a obrigação, teoricamente, em relação à hierarquia do Supremo, de suspender esses processos. Então está todo mundo on hold, aguardando o que vai ser decidido.
mas a perspectiva a longo prazo é que se tenha uma melhora, assim, nesse aspecto. Interessante, Gabriela. E nesse sentido, a audiência do Senado destacou que a pejotização pode prejudicar os benefícios trabalhistas e afetar na previdência social. Como o compliance corporativo pode ajudar as empresas a evitarem acusações de fraude e blindarem os seus contratos PJ? Pois é, a gente não pode esquecer, né, que por mais que a gente tenha aí uma decisão que vá dar esse tipo de parâmetros, a gente ainda tem, primeiro, uma Constituição Federal que protege a natureza do vínculo, né, então os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis, acho que esse é um ponto muito importante. E em segundo, pensar que o artigo 9º da CLT, ele continua falando sobre fraude trabalhista, né? Então, ele declara nula qualquer tipo de atitude que vá declarar uma nulidade naquele contrato. Então, é importante que a gente sempre pense que, independente da decisão que virá do Supremo, essa base, né, de uma relação de trabalho, independente dela ser empregatícia ou não, ela persiste. Né? Então, os tribunais trabalhistas, eles tendem a avaliar muito mais a questão fática que a gente fala, né? Então, os tribunais trabalhistas, eles ignoram um pouco ou deixam em segundo plano a questão mais formal de contrato, né? Do que foi estabelecido do ponto de vista formal, para avaliar o que são as medidas fáticas daquela relação, né? Se existe uma subordinação ou não. E quando a gente fala de uma prestação de serviço, os elementos de um vínculo de emprego, eles são muito próximos de uma prestação de serviço, né? Porque quando você tem um cliente, você é subordinado, de certa forma, àquele cliente, porque você está submetido às regras dele, aos horários e tudo mais. Então, acho que, por ponto de vista de compliance, o que a gente vê muito, a primeira preocupação, ela tem que ser, sim, a questão formal, né? Então, quando você vai contratar um prestador de serviço, você precisa avaliar se ele tem uma empresa efetivamente constituída, porque muitas empresas acabam sendo levadas por um informalismo nessa relação. Então, por exemplo, chegam para nós, advogados, e dizem, olha, eu tinha uma prestação de serviço. E aí, quando você vai ver, aquele prestador de serviço, ele não tinha um CNPJ constituído, ele prestava serviço na pessoa física, né? Então, o primeiro ponto para o compliance é avaliar essa questão formal. Então, se existe um CNPJ, outra coisa, quando a gente constitui um CNPJ, ele tem que ter uma atividade, né? Qual é a atividade que aquele CNPJ vai exercer? E, muitas vezes, por questões tributárias, essas empresas, elas são constituídas por esses prestadores de serviço, como empresas com atividades muito, vamos dizer assim, simples, até, muitas vezes, enquadradas no Simples Nacional. Então, logo que foi aprovado o Simples Nacional, alguns anos atrás, existia uma série de empresas de digitação, de xerox, que prestavam serviço para as outras empresas. Então, o compliance, ele precisa avaliar se aquele prestador de serviço que está oferecendo, né, aquela atividade, se ele está autorizado do ponto de vista tributário para exercer aquilo. A urgência é muito grande, tá? Além disso, é necessário que exista um contrato de prestação de serviço, estipulando quais são as obrigações daquelas partes, inclusive, talvez a independência daquelas partes naquela relação, né? Então, é outro ponto muito importante. E outro aspecto, ainda do ponto de vista formal, é a questão da emissão de notas fiscais, que às vezes acaba sendo banalizada na prestação de serviço. Então, mensalmente, aquele prestador tem a obrigação de emitir nota fiscal, né, daquele serviço, daquele valor que foi recebido. Então, isso, do ponto de vista formal, dá uma envergadura maior para uma eventual argumentação. E, além disso, né, então, tirando essas questões que são mais formais, existem as questões de medidas práticas, né? Então, o vínculo de emprego, ele continua tendo aqueles elementos de subordinação, pessoalidade, habitualidade, onerosidade. Então, tomar atenção para esse tipo de medida. Então, se aquele prestador de serviço, se ele vai estar na sua empresa diariamente, se ele vai ter outros clientes, se ele vai ter liberdade para prestar serviço, isso é muito importante, porque se ele é um prestador de serviço, ele não obrigatoriamente está subordinado a uma carga de trabalho específica.
que ele tenha questões diferenciadas dos empregados regulares. Então, ele não vai ter horário, ele não vai ter um e-mail corporativo. Então, são questões que precisam de cautela naquela relação diária. E eu entendo que isso, do ponto de vista, e aqui, né, usando a minha experiência ao longo dos anos, acho que isso, ainda com a decisão do Supremo, não deve ser alterado, tá? Então, acho que se o compliance adotar essas medidas, isso vai continuar sendo bastante produtivo. Interessantíssimo, Gabriela. E a raiz de tudo que você falou, acho que fica no ar uma última pergunta que eu acho que provavelmente muitas das pessoas que nos estão ouvindo têm interesse em saber. E é se a decisão final do STF reconhecer a licitude ampla da pejotização, quais práticas jurídicas você recomendaria para garantir transparência, para evitar questionamentos futuros e para proteger os trabalhadores? Eu acho o grande ponto aí dessa decisão do Supremo que a gente tem, na verdade, avaliado é que, como nós não tínhamos um parâmetro, né, não existia um parâmetro, aparentemente qualquer tipo de relação poderia ser uma relação de prestação de serviço. E o caso, inclusive, que é o caso que deu a origem à suspensão, né, a esse tema repetitivo, ele é um caso de um executivo, de um alto executivo, numa posição de uma liderança, com uma remuneração média muito acima do mercado. E o que as empresas, às vezes, elas acabam pecando é que elas entendem que, uma vez que foi decidido pelo Supremo, né, o que a gente vinha vendo muito na prática, uma vez que foi decidido pelo Supremo que existe uma licitude no contrato de prestação de serviço, a tendência é que qualquer relação poderia ser uma relação de PJ, né, que a gente chama. E, na verdade, não é isso, né? A gente continua, como eu já mencionei anteriormente, tendo as bases legais sobre esse tipo de relação de prestação de serviço. Então, o que nós imaginamos é que, principalmente, do ponto de vista de tipo de profissional, é que existe uma posição do Supremo para entender do que a gente está falando, né? E depois da reforma trabalhista, nós já tivemos uma nova figura na legislação trabalhista, que é do profissional hipersuficiente. E o profissional hipersuficiente, ele é baseado, primeiro, num grau de instrução, né? São para aquelas pessoas, elas podem ser classificadas aquelas pessoas que têm um nível de formação de universidade, e que tem uma remuneração determinada ali com base no teto do INSS, né, que a gente tem um valor. E me parece, né, também mais uma vez aqui, baseado no meu feeling, é que existe uma tendência para isso, porque, de fato, você usar qualquer parâmetro, né, você dizer que o simples fato de ter um contrato de prestação de serviço, ter uma remuneração ali formada, e do ponto de vista formal aquilo está bastante regular, aquilo ser uma relação de prestação de serviço, me parece uma análise um pouco precipitada, né? Porque você tem, a depender do nível, né, de trabalhador, você tem uma capacidade diferente de negociação daquele contrato. Então, a tendência, né, é que tenha essa avaliação sobre de quem que nós estamos falando, que tipo de profissional. Então, um alto executivo que tem uma posição de liderança, né, que é um cargo mais estratégico dentro da empresa, que toma decisões pela empresa, ainda que não seja confundido ali com sócio ou com administrador, mas que tenha decisões sobre aquela área, né, ele vai ter uma capacidade de negociação e de entendimento sobre aquele contrato muito superior. E aí, o que nós vemos acompanhando na Justiça do Trabalho, com um número enorme de ações, é que, no começo das relações, as pessoas acabam aceitando, né, esse tipo de contrato, aceitando e às vezes inclusive propondo para as empresas, porque existe sim uma questão tributária envolvida, porque essa pessoa ela deixa de ser obrigada a determinados recolhimentos, né, tanto da parte de vista previdenciária como na parte de imposto de renda, principalmente, e aí até a gente ter uma reforma tributária, isso ainda é mais benéfico, né? Então, aquelas pessoas acabam, inclusive, propondo também e são beneficiadas por aquela relação, e quando essa relação ela termina, a gente costuma dizer que são profissionais que querem o melhor dos mundos. Então, durante a relação,
você quer uma economia ali, de imposto de renda, mas quando termina, você quer olhar para trás e ver aquilo que a empresa deixou de te remunerar, sem olhar aquilo que você também deixou de recolher. Agora Né? quero a minha Então, proteção de volta, né? exatamente. Então, acho que isso é uma questão que a gente tende a ter uma definição melhor, né, nesse futuro. A gente acha que isso é uma tendência de ter essa análise muito importante, porque foi uma coisa já vinda desde a reforma trabalhista. Então, para ponto de vista das empresas aqui que a gente está mencionando, é muito importante que a gente tenha esse tipo de diferenciação, né? Então, vamos ter cuidados formais, vamos ter cuidados na rotina, na questão prática desses profissionais, e mais do que isso, nós vamos adotar esse tipo de contratação para posições que façam sentido, né, e que demonstrem que são profissionais com uma habilidade de negociação. Então, acho que esse é o principal ponto. Gabriela, sem dúvida, todo este análise que está fazendo o Supremo Tribunal Federal vai trazer muita informação, vai trazer muitas opiniões. Nós estamos muito agradecidos de ter a N2 Law como contraparte para conseguir entender bem melhor toda esta situação. E, bom, foi um prazer ter a você hoje conosco aqui. Eu que agradeço, espero ter conseguido passar um pouquinho aí sobre esse tema que é tão polêmico, e quando vocês precisarem, estamos por aqui. Obrigado, Gabriela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para continuar o nosso debate de hoje, vamos abordar um tema muito interessante: a gestão do tempo no trabalho. Para compartilhar insights sobre isso, contamos com a presença de Heber Duarte, da HD Cattenom. A HD Cattenom é uma consultora de aquisição de talentos e gestão estratégica de pessoas, com atuação consolidada em soluções inovadoras de RH. Seja muito bem-vindo, Heber. Olá, Carlos. Olá a todos presentes. Obrigado pelo convite. Fico novamente agradecido por participar desse fórum, né? desse espaço na Câmara. Novamente agradeço a todos aí. E vamos novamente, aí estamos à disposição, a HD Cattenom aqui, para ajudar aí nos nossos conhecimentos com a Câmara e com os associados. Obrigado, Heber. Um prazer ter a vocês conosco hoje. Heber, um estudo recente da Conquer Business School revelou que os 77% dos brasileiros fazem horas extra com frequência. O que esse dado revela sobre a cultura de trabalho atual no Brasil e quais são os riscos para as empresas que normalizam o excesso de jornada? Olha, com os óculos aqui, depois de 50 anos, já viu, né? Já não são mesmo os óculos, as vistas e os olhos Verdade. de 15. Bom, esse número, assim, a gente tem trabalhado, eu fui executivo de recursos humanos há muitos anos, e agora como executivo da consultoria também estratégica de RH, como você falou no início. Esse número é um alerta, tá? Um alerta, já nos meus tempos como diretor de recursos humanos, já é um alerta muito forte, né? E ele escancara, assim, a cultura, como você falou, cultura corporativa, que ainda valoriza o presenteísmo, né? O que é isso? Aquela ideia de quem fica mais no tempo na empresa é mais comprometido. Só que, na prática, a gente sabe que isso muitas vezes não reduz em resultados melhores, resultados de números e resultados para a companhia, né? Na verdade, quando o excesso de jornada toma uma parte da rotina, né? Se torna uma parte da rotina, não é exceção, ele não é exceção pontual, né? Não foi uma exceção pontual, e realmente, às vezes, sim, você tem que ficar realmente no trabalho com um excesso momentâneo de trabalho, né? Não é o caso da pesquisa que tem revelado aí 77%, que você falou. Os efeitos colaterais disso aparecem rápido, né? Produtividade cai, né? O burnout aumenta, né? Nas pessoas. A autoatividade, isso dispara. Isso eu trabalhei na indústria automotiva, quando tem isso, começa os funcionários saírem da empresa, né? Começa a trocar, a pessoa cansada, começa a ir embora. Absenteísmo vira um problema crônico na empresa. Então, por que o Herbert faltou? Por que o Carlos faltou? Então, porque isso vira uma série de problemas, né? Sem falar do risco de ações trabalhistas, que é fortíssimo no Brasil. Verdade. E no impacto negativo sobre a reputação da empresa. Hoje em dia, a gente chama de marca empreendedora, né? Então, os jovens também, quando vão procurar um trabalho hoje, né, os jovens cada vez é mais exigentes, não é que nem na nossa época, né, cara? E o pai e a mãe entravam num trabalho e ficava 20, 30 anos. A vida toda. Né?
A vida toda mesmo. E o jovem, olha, quando eu falo jovem, é jovem de 18 a 50 anos, 60 anos, não tem, jovem de mentalidade jovem. Então, porque ele busca um trabalho, sim, responsabilidade, sim, mas também um trabalho que alinhe qualidade de vida, qualidade de expectativa financeira e também a expectativa de ter uma vida saudável. Né? Então, isso é o importante. Agora, sem acesso, sem abuso, etc., mas também com responsabilidade. Essa é a ideia do jovem. Né? Não sei se eu estou te respondendo a pergunta, se eu estou me estendendo. Eu tenho isso na cabeça, as empresas mais destacam hoje estão justamente indo na direção contrária. Então, se pegar aí as empresas mais modernas, que estão no top das empresas mundiais, aí, de faturamento, inclusive, promove a cultura de alta performance sustentável. Ou seja, não estou falando que tem que ir lá fazer sim, trabalhar fortemente dentro de um horário específico para entrega de resultado, baseado em entregas e não em horas batidas no relógio. Então, às vezes, nós falamos isso num tema passado, no último podcast, falamos também da pessoa do home office, né? A mesma coisa, seria mesmo cenário, o mesmo contexto, de que a pessoa está presente, falando para o chefe que está ali 12, 13, 14 horas até ganhando hora extra, e no mesmo ponto não está se produzindo efetivamente com aquela expectativa que as empresas, a mesma produtividade que a empresa espera. Então, isso, para mim, é a grande mudança de hoje e que todas as empresas devem ir na mesma direção, do meu ponto de vista. É mais saudável, é mais produtivo, mais enriquecedor, tanto do lado da empresarial como do lado da pessoa. Perfeito, Heber. Eu acho que você fez uma diagnose muito boa da problemática e da situação ao respeito desse problema em particular. E eu, para continuar, para avançar, eu gostaria de perguntar para você qual deve ser o papel e as ações do RH diante de um cenário em que horas extras viraram rotina e não exceção. Olha, Carlos, eu posso falar de bastante seriedade sobre o tema, né? Porque eu RH, sou RH e me considero um profissional executivo de RH de muitos anos. O RH precisa ser mais do que operacional hoje, né? Já estamos falando isso mais tempo. Ele tem que assumir uma postura estratégica e transformadora nas empresas. Nesse cenário ainda, depois de estar falando de horas extras e overtime, né, em inglês, não dá mais para normalizar o excesso de trabalho. Né? Primeiro passo, do meu ponto de vista, né, simples aqui, eu estou apenas colocando minha opinião, que às vezes os colegas podem ser contra, né? Meu primeiro passo é investigar as causas estruturais. Né? Por que dessa sobrecarga? Falta de priorização, metas mal desenhadas, porque a meta também é excessiva. O cara fala, tem um funcionário, ele pede para o cara fazer milhões de coisas e não dá. Né? Também superou. Depois disso, então, sobrecarga, falta de priorização. Qual é a priorização? O chefe tem que dar, olha, o cara entrega esse primeiro, depois aquele lá. Não é tudo para hoje. Nós temos que entregar esse outro projeto hoje, aquele semana que vem, aquele outro daqui a um mês. Então, metas bem desenhadas. Então, fazer metas bem... né? E depois disso, é hora de agir com firmeza. Né? Quando eu falo com firmeza, não é ser mal educado com ninguém, é ser firme. Né? Firme é criar políticas claras sobre horas extras e o RH tem que controlar, junto com a gestão, a jornada dessas pessoas. Controlar através de sistema, controlar através de tecnologia, né? Investir de forma na liderança, que é o grande ponto que a gente fala, quando a gente fala de pessoas, são as lideranças. Se não tiver um líder que seja um exemplo, que seja uma pessoa que foi bem, eu digo bem educada no bom sentido de se formou um bom líder, né? Para quem sabe gerir o resultado, não tem tempo de cadeira, não é tempo de cadeira, e tem sim tempo de resultado. Né? Então, o líder tem que ter essa visão, olha, porque às vezes a gente se volta no nosso tempo, né? Eu não queria falar dos pais da gente, mas a gente foi muito bom para a gente, mas o tempo lá dos pais, a gente não está em outro momento agora. Porque antigamente a pessoa entrava lá na Henry Ford, né? Na época da Ford, né? Da criação dos carros, o cara tinha que trabalhar, já viu o filme de Charlie Chaplin lá? Sim. Todo mundo apertando lá, então ele sai de lá apertando as bobinas lá, os parafusos. Então, ele tinha que trabalhar 8, 10, 12 horas lá. Mas será que ele era produtivo? Será que entregava os resultados? Então, a pergunta é, o tempo mudou, nós temos que gerir equipes por resultados, por entregas, e seja ele horário, seja ele online ou home office, como nós falamos, se não tem a importância, e sim, por resultados. Promover campanhas internas sobre equilíbrio de saúde mental, que hoje a gente fala, está em moda. Não, hoje é norma do Ministério do Trabalho, é NR1, né?
Nós temos que trabalhar em cima disso fortemente para entregar um ambiente saudável para os colaboradores. Mas não é porque o Ministério do Trabalho está falando, porque, eu vou falar lá na frente, é porque é rentável para as empresas. Porque se a gente pensar em afastamento, em baixa produtividade, absenteísmo, tudo isso gera custos para a empresa. Então, nós estamos falando de investir em saúde e dar resultado futuro para a companhia em curto prazo, tá? Não em longo prazo. E, acima de tudo, garantir que o bem-estar das pessoas esteja no centro da cultura organizacional. Se você colocar isso como foco na cultura da empresa, a empresa já vai fazer isso instantaneamente, né? Diria que não vai, ela não vai persistir, os líderes não vão estar engajados nessa forma de liderar os seus subordinados, os seus colegas aí, seus pares, etc. Tá bom? Perfeito, Herbert. Vamos a introduzir mais uma variável na equação que procura também a solução a estas situações, e essa seria a tecnologia, né? Como a tecnologia, como software de gestão de tarefa, análise de produtividade, controle de ponto inteligente, como esses softwares podem contribuir para uma jornada mais saudável e equilibrada? Olha, a tecnologia pode e deve, né? Eu digo assim, pode e deve ser uma grande aliada e poderosa nesse processo todo, né? Mas é importante usar ferramentas com uma lógica com bastante cuidado, e não de controle excessivo, né? Porque tudo que é excessivo no mundo, né, tem que ser uma coisa boa. Mais equilibrada, né? Mais equilibrada. Aí eu dou um exemplo, né? A ferramenta de gestão de tarefas, né? A gente usa já hoje, quase todos nós que estamos aí no dia a dia corporativo já usa essa gestão de tarefas, né? Eu sei que a Câmara usa um fantástico aí também, que o Alejandro sempre fala. Ajuda a distribuir melhor a carga, né, de trabalho, aí você começa a controlar, planejar melhor a visibilidade das prioridades. Então você começa a falar, olha, tem esse projeto. Recentemente nós fizemos isso com um projeto de vocês aí, participei, graças a Deus, de um projeto de vocês, onde vocês, ativamente, cara, você deu um ponto certo. Qual é os projetos que nós vamos investir tempo, pessoas, recursos? A gente está falando de pessoas aqui, mas tem recursos também. Tudo que você põe com prioridade, não é prioridade naquele momento, você está gastando muito tempo, recurso e dinheiro, né? Tudo mais, né? Então, isso para mim reduz o retrabalho também, né? Então, se você tem a tecnologia a seu favor, você começa a ter isso. Outra plataforma de análise de produtividade, né? Que os dados analíticos aí ajudam muito, né? Fazer essa gestão para melhorar, mostrar onde estão os gargalos, né? E como o time está operando. Então, existe software para isso, né? Com dados e fatos, a gente não fica achando achismo, né? Eu acho que o Carlos não produziu, não me entregou. Não, calma aí. Você tinha que vender tanto, vendeu tanto, deixa eu ver aqui o software. O software comprovou que você vendeu, o CRM mostrou para que você vendeu e tal resultado. Sistema de ponto inteligente, dá um alerta ao tempo real de jornada. Opa, mas aí, né, eu ligo no sistema de ponto, não naquele ponto que a gente conhece de ter, aquele ponto, controle e saída de horário do funcionário. Eu vejo o sistema de ponto de outra forma, cara. Que aí os colegas podem eu ser contra, mas eu vejo, ele me avisa para o gestor, não para o RH, para o gestor, em alerta. O Herbert está ficando aí muito tempo aí. Opa, é um alerta para o Herbert chamar o cara e falar, cara, o que está acontecendo? É um alerta para o gestor, com ajuda dada para a liderança, não de controle de jornada. Ele avisa para o gestor que o Herbert tem ficado para entregar aquele trabalho que você me deu, que seria justo para o meu time. Lembra que nós falamos no início de metas, bem feita e tal? Verdade. E ele te avisa, olha, o Herbert não está com dificuldade. Então, precisa ver com o Herbert se é um momento dele, se é um trabalho que eu dei excessivo para ele. A gente volta na primeira pergunta lá. Metas, o tempo de trabalho, a priorização. Então, isso vai ajudar. O sistema te ajuda, então a tecnologia vai ajudar. E o outro é tirar de todos nós, seres humanos, isso está vindo com a inteligência artificial, eu vou repetir aqui, eu vou falar de automação de tarefas repetitivas, né? Então, a favor sempre da tecnologia, eu sou muito a favor da tecnologia, e a tecnologia, nesse caso, ajude a gente, né? Sem dúvida. Processo de trabalho, para deixar o ser humano com mais foco colocar o que o ser humano foi feito, colocar a inteligência e deixar as tarefas para o computador, para as máquinas, etc., os mais repetitivos operacionais, para que sobre tempo, né? Para a gente deixar cuidar da família, ir ao parque, fazer sua condição física numa academia ou correr ao parque, né, à tarde. É muito mais satisfatório você conseguir trabalhar até 5 horas por dia, 7 horas, 8 horas. Agora eu vou fazer meu exercício físico, vou correr, vou cuidar, vou falar com tudo é saúde física e mental, né? Vou ficar com a família.
Sem dúvida. Eu vou fazer minha meditação. Né? Hoje eu tive uma palestra, inclusive, de um colega do Vitor, do grupo Diógenes, e foi sobre meditação, sobre saúde mental. Então, isso vem bem nosso bate-papo de hoje nesse tema. Sem dúvida, sem dúvida. E isso faz esse equilíbrio, faz que ao dia seguinte a pessoa esteja pronta, bateria carregada para ir ao trabalho, para render. A palavra é revigorar. Você volta no outro dia com todo o gás, né? Hoje esse professor aqui que fala de comunicação emocional, depois a gente pode chamar ele para participar do seu podcast, ele falou, Heber, quando você faz isso, vive um pouco de família, saúde, exercício físico, quando você chega no outro dia para trabalhar, você está com os ombros, você pode perceber, cara. Ele falou isso hoje, todos nós percebemos isso. Você volta com o ombro assim, já você chama, bom dia, Carlos. A gente já chega diferente na empresa. Então, eu reforço que precisa ser feito tudo isso, né? Eu falei que essas perguntas com ética, transparente, foco no bem-estar sempre. A tecnologia não pode virar ferramenta de vigilância, a gente deixa bem claro isso para responder essa última pergunta sua, hein? Ela tem que ser um instrumento de equilíbrio, né, inteligente. Porque tudo que é demais também, acho que tudo é equilíbrio na vida é importante. Não sei se eu te respondi essa pergunta também. Respondeu perfeitamente, Herbert. Muito obrigado, de verdade, por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, o conhecimento da HDK Tenon conosco e aportar às empresas, às pessoas que estão assistindo ao nosso programa. Muito obrigado, Herbert. Eu agradeço e sucesso para todos nós. Estaremos aí no próximo para contribuir com a câmera sempre, tá bom? Sem dúvida. Um abraço. Obrigado, até mais. Para finalizar nosso episódio de hoje, vamos conhecer o BMA, Diversidade, programa que tem promovido inclusão, pluralidade e respeito dentro de um dos maiores escritórios de advocacia do país. Hoje, nosso foco é entender como um compromisso real com a diversidade pode impactar profundamente o mercado jurídico e a sociedade. Vamos receber a presença de Bárbara Rosenberg, sócia da área de Direito Concorrencial do BMA Advogados. Bárbara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bárbara, o que motivou ao BMA a criar um programa estruturado de diversidade e quais foram os primeiros passos desse processo? Olha, a criação do BMA Diversidade nasce de uma percepção muito relevante de que a diversidade, ela traz proximidade entre as pessoas, ela traz novas ideias, ela fomenta, né, criatividade, e ela, num ambiente de um escritório de advocacia que é tão focado em pessoas e que tem essa preocupação, né, em acolher essas pessoas precisam poder ser quem elas são dentro do ambiente jurídico. Então, dentro dessa lógica, o nosso objetivo sempre foi olhar para a autenticidade, olhar para que cada um possa ser quem quer ser e, assim, contribuir para a construção do nosso escritório. Então, reconhecendo, né, que o BMA tem um papel muito importante na promoção da equidade e da inclusão no ambiente jurídico, por ser um escritório relevante, junto com outros, né, escritórios, há um compromisso claro com uma responsabilidade social e de justiça mesmo que a gente precisa trabalhar. Mas tem algo também muito voltado para o nosso ambiente interno. A gente acredita que verdadeiramente quando a pessoa pode ser quem ela quer ser no ambiente interno, quando ela se sente confortável para ser quem ela é, isso contribui imensamente para atrair e para reter esses talentos e para que esses talentos possam efetivamente contribuir e dar o seu melhor, sem uma preocupação de estarem sendo julgados por alguma característica ou por algo que não está ali, que não as deixaria eventualmente confortáveis, né? A gente tem uma certeza de que ambientes que são inclusivos, eles são comprovadamente muito mais inovadores e produtivos. E existe também, historicamente, isso vem crescendo, né, uma demanda de clientes e do mercado mesmo. A gente passou a ter muitos clientes e o mercado que passam a exigir que isso é uma preocupação, da mesma forma que existe preocupação com sustentabilidade, existe uma preocupação com diversidade. Então, eu acho que foi um conjunto, né, de coisas que nos levaram a desenvolver, né, a criar e desenvolver o comitê, realmente focados numa lógica de que a gente acredita nesse valor e a gente está muito comprometido, né, em última instância, com esse valor e é o que a gente quer trabalhar. Então, é nesse contexto que a gente cria o Comitê de Diversidade e vem tendo aí uma importante adesão interna e um importante efeito também aqui no escritório.
Muito legal, Bárbara. Na verdade, uma iniciativa dessas características, uma iniciativa importante, é uma iniciativa que impacta na sociedade a todos os níveis e, claro, é uma iniciativa que é difícil de pôr em prática. Eu gostaria de perguntar para você como funcionam na prática as ações do programa e que tipo de impacto elas têm gerado. Perfeito. Então, eu falei de uma maneira muito geral, a gente cria um comitê de diversidade, mas ele tem que atuar em focos específicos, e você tem que ter ações muito práticas para que esse comitê possa gerar, né, os seus efeitos. E dentro dessa lógica, a gente tem trabalhado em 5, que a gente tem chamado de grupos de afinidade, então focados, por um lado, para iniciativas de inclusão em temas raciais, uma outra frente voltada para questões de gênero, uma terceira frente voltada para questões de orientação sexual e para a inclusão de grupos LGBTQIA+, um outro grupo que tem olhado para pessoas com deficiência e um quinto grupo de afinidade que é voltado para temas de liberdade religiosa. Então, isso não quer dizer que não possam existir outros temas de diversidade que são igualmente importantes e quando eles surgem a gente incorpora, mas esses são os que a gente sentiu uma premência e uma demanda mais imediata. E claro que cada um tem maneiras específicas de serem lidados, o tema de diversidade, inclusão racial, por exemplo, é uma questão estrutural, né, da sociedade brasileira, e a gente, inclusive, tem trabalhado em conjunto com outros escritórios, por meio da criação da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que já está indo para o 7º ano agora, porque a gente acredita que é algo que não adianta só o BMA, por exemplo, tomar uma iniciativa se você não consegue ampliar o número de pessoas negras no ambiente jurídico. Então, a gente tem feito uma série de ações junto com esses outros escritórios, por meio de letramentos, por meio de treinamentos, a gente publicou um livro sobre o tema, e por aí vai. Em outras áreas, a gente entende que o tipo de ação é diferente. A gente tem adotado ações afirmativas também, que são uma etapa seguinte. Então, é importante dizer que em cada uma dessas áreas de afinidade, as maneiras de atuar e as maneiras de agir, elas também têm as suas necessidades específicas. Muito interessante, Bárbara. E você agora, na sua resposta, tocou um tema que achou muito importante, que são as ações afirmativas. Na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados na implementação de ações afirmativas no setor jurídico? Eu hoje genuinamente acredito na importância de ações afirmativas. Eu acho que isso é algo que houve muito debate, né, por um certo tempo, e não acho que em todas as temáticas elas são necessárias, mas especificamente na temática de inclusão racial, a gente vem adotando ações afirmativas. Ele tem desafios até culturais, muitas vezes, de explicar, de justificá-los, mas eu não tenho dúvidas que elas geram um efeito muito importante, e a gente percebe, né, situações práticas nas quais, por exemplo, quando você abre uma vaga voltada, né, com uma ação afirmativa, voltada, por exemplo, a pessoas pretas e pardas, a gente tem um número de inscrição de pessoas pretas e pardas muito maiores do que quando você abre uma vaga geral, onde também pessoas pretas e pardas podem fazer parte do processo. Eu não estou dizendo que a conclusão do processo não poderia resultar na escolha de uma pessoa preta ou parda, mas a abertura de vagas especificamente voltadas a esse público atrai mais esse público. Então, a gente tem visto cada vez mais efeitos positivos desse tipo de inclusão por meio de ações afirmativas. Então, isso é algo que a gente tem feito, tem disseminado e tem defendido, e com um efeito bastante positivo. Legal, Bárbara. É incrível já ver o avançado que o projeto está nas mãos de vocês. Provavelmente temos empresas que estão ouvindo, estão assistindo a este programa e têm interesse em entrar dentro dessas iniciativas, em instaurar essas iniciativas na sua empresa. Para essas empresas que estão nesse momento, que estão começando a pensar em diversidade de forma mais estruturada, que conselhos vocês, desde a sua experiência, deixariam para eles? Eu acredito que o sucesso de um programa desses é que ele seja genuíno,
dentro de uma organização. Então, eu acho que é algo que tem que vir como realmente uma decisão de cima para baixo, um compromisso, né, dos sócios ou dos gestores, e aí cada um aqui no escritório, isso vem dos sócios, do comitê executivo, como um compromisso efetivo, né, top-down, de disseminar isso nos diversos fóruns. Então, eu acredito que são etapas graduais, até você gentilmente comentou que a gente está muito avançado, a gente realmente avançou nos últimos 8 anos, mas a gente sabe que tem ainda um caminho gigantesco pela frente, e a consolidação desses programas depende de todo dia um tijolinho sendo colocado, pontos de atenção, e a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, mas eu acredito que isso muitas vezes começa por um programa de letramento, que é o conhecimento do que é aquilo, de como isso se implementa, trazer algo que seja adequado à sua estrutura, não adianta a gente querer ter programas, né, e aí cada realidade, cada mercado tem as suas especificidades, mas a gente começou com treinamento, a gente tem feito um trabalho importante com o time de RH para revisar a própria forma de contratação. Então, requisitos que às vezes a gente tinha na contratação, a gente passa a observar que eles são excludentes sem que a gente notasse que eles eram, então você revisa esse tipo de situação, você passa a estar atento a melhores práticas internas de necessidades que antes não existiam, então, eventualmente, apoios com língua, apoios com transporte, apoios com algum tipo de treinamento que poderia não existir para determinados públicos, e o treinamento constante das pessoas que estão internamente. Então, eu não diria para alguém que está entrando no programa, comece com um programa de ação afirmativa, por exemplo. Eu acho que até se chegar nesse momento, você tem toda uma construção, e eu acredito muito na importância do aprendizado, do letramento, do conhecimento, que ele é constante. A gente nunca para, Carlos, de trabalhar sobre isso. É um pedaço importante aí da nossa verba, do nosso investimento, e que a gente acredita que precisa continuar fazendo o tempo todo, além de, eu não mencionei, mas é importante também, obviamente, ter canais, né, onde essas questões possam ser levadas, canais onde os temas possam ser trazidos, sempre disseminando, né, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas além do comitê, a gente tem um grupo de colaboradores que são o que a gente chama de propagadores da diversidade, são nossos apoiadores, e eu acho que disseminar a cultura da diversidade é muito importante para o sucesso desses programas também. Bárbara, muito obrigado por compartilhar conosco a experiência e a iniciativa do BMA. Na verdade, achei bem interessante e acho que as empresas que estão assistindo provavelmente vão ter essa iniciativa como modelo para começar a trabalhar em algo tão importante como são as políticas de diversidade nas empresas. Muito obrigado por estar conosco hoje. A gente agradece muito e a gente acredita muito no valor da troca também nesse tema. Então, se empresas, outros escritórios quiserem entrar em contato com a gente aqui no BMA para trocar experiências, para ouvir, a gente fica totalmente à disposição. A gente quer agradecer muito a oportunidade de falar desse programa que é tão caro aqui para nós. Sem dúvida. Muito obrigado, Bárbara. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado por nos acompanhar nesta manhã. Não se esqueça de seguir a Câmara Espanhola nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios e novidades. Todos os nossos videocasts estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Até a próxima!